Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Super Futsal. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um balanço do que foi a segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Vou passar para vocês os resultados, fazer aí alguns comentários a respeito das partidas, né? Eu assisti praticamente todas as partidas, se não foi ao vivo, foi por VT. E as que eu ainda não vi, né? Eu ainda vou ver durante a semana para futuramente trazer aí um ou outro comentário. Também vamos passar a classificação atualizada. Apenas 4 equipes venceram aí nas duas primeiras rodadas, né? Apenas 4 equipes com 100% de aproveitamento. E também vou trazer alguns números interessantes aí disponibilizados pela Liga Nacional de Futsal. Então eu convido a vocês aí a se inscreverem no canal, né? Porque a gente sempre vai trazer conteúdo aqui, além de nossas lives pós-rodadas. Toda segunda, terça e sexta, após aí o último jogo da rodada, a gente entra ao vivo aqui no canal para estar discutindo, né, tudo que aconteceu nessas partidas. Simbora, então? Então, vamos começar falando aí dos resultados da segunda rodada, né? Rodada aí que teve goleadas, rodada que teve surpresas e rodada aí que também teve aí alguns jogos assim mais complicados, né? Vou colocar aqui na tela, então, a tabela para a gente entender melhor aí como é que foi essa rodada. Bom, a rodada, como vocês estão vendo aí, começou com a vitória do Atlântico 6-3 sobre o Marreco. Foi uma vitória em que importante para o Atlântico, né? O Atlântico havia perdido aí na estreia para o Minas por 6-1. No seu primeiro jogo em casa, já dá uma resposta aí, né? A resposta que o torcedor queria, e vence aí o Marreco pelo placar de 6-3. Esse jogo foi lá em Erechim. O Pato, aí, que é uma das equipes que está com 100% de aproveitamento, recebeu o Corinthians e venceu por 6-3, hein? Aliás, o jogo chegou a estar 6-1 para o Pato. O Corinthians ainda conseguiu fazer 2 gols ali no minuto final, né? Mas a situação do Corinthians, tudo bem que pegou 2 boas equipes, né? Pegou aí 2 equipes que estão na liderança do campeonato, mas esse início de Liga Futsal do Corinthians aí não é bom, né? É preocupante. Não que o time vá brigar contra o rebaixamento, né? Não estou dizendo isso, porque no ano passado até que o Corinthians fez uma pontuação alta, mas o Corinthians nesse início de temporada aí não dá pinta de que vai brigar aí pelo título, né? Vai passar para a segunda fase e tudo mais, mas já fica difícil aí por esse início de temporada visualizar o Corinthians ali, por exemplo, numa semifinal. Pode ser que isso mude daqui para frente, né? Então, o Pato aí vence por 6-3 e né, nos critérios de desempate, inclusive, o time que está na liderança, né? O Pato aí, por conta essa boa vitória, tem um gol a mais de saldo que o Joinville, então terminou aí a rodada na liderança. Daqui a pouco eu vou passar para vocês a classificação completa, né? Bom, São José e Minas, né? Foi um jogo aí em que o São José fazia seu primeiro jogo em casa, o Minas vinha embalado pelaquela ótima vitória sobre o Atlântico na estreia, e até chegou a sair na frente, né? O time mineiro saiu na frente, porém, o São José no segundo tempo acabou virando para 2-1. Foi um jogo assim muito pegado, muito marcado, né? E aí, né, isso aí se refletiu no placar, apenas 3 gols. Aliás, aqui na descrição tem o link para o site Super Futsal. No Super Futsal, vocês encontram aí relatos exclusivos e detalhados de todas as partidas da Liga Nacional de Futsal. Se você não achar o jogo ainda, é porque eu ainda não escrevi, né? Mas eu tenho acompanhado aí, como eu falei no início, todos os jogos, né, da Liga Nacional, ou ao vivo, ou por VT, né? Aproveitar aí que neste ano a Liga Nacional de Futsal abriu todas as transmissões no YouTube, então isso aí fica bastante interessante para a gente poder acompanhar mais a fundo os jogos, né? Entender melhor o que foram os jogos. E à medida que eu vou assistindo esses jogos, eu vou fazendo anotações e vou escrevendo um relato aí completo, né? Então, se vocês tiverem curiosidades para saber mais detalhes, quem marcou os gols, como foram os gols, aqui no site Super Futsal tem lá já o link Liga Futsal 2024 e lá vocês encontram então os relatos de todas essas partidas, né? E uma delas é São José e Minas aí, que aconteceu no último sábado, São José vencendo pelo placar de 2-1. À noite, tivemos aí mais um líder em quadra, né? O São Lourenço, o surpreendente São Lourenço, né? É aí a grande surpresa desta primeira rodada. Aliás, desse início de liga, né? O São Lourenço vencendo a equipe do Blumenau pelo placar de 3-2. Só que nesse jogo, né, de acordo ali com o pessoal do Blumenau, né, e também imagens que circularam na internet, teve bastante confusão ali, inclusive o Blumenau disse que seus jogadores, né, até mostra aí algumas imagens de seus jogadores sendo agredidos, enfim, esse jogo foi ainda o que eu não assisti o VT completo, né, então
eu não posso falar mais assim detalhes aí sobre o que aconteceu, né? O que eu estou falando aqui é baseado no que eu vi aqui em redes sociais e também na nota oficial emitida, né, pelo Blumenau depois da partida. Mas até essa sexta-feira eu vou estar assistindo esse jogo completo aí para ter uma ideia aí do que aconteceu. O São Lourenço, né, por sua vez, vence mais um jogo de virada por 3-2, né? O Blumenau chegou a abrir 2-0 e o São Lourenço conseguiu virar o placar. Ótimo resultado para o São Lourenço, que foi uma das equipes que pontuaram mal na temporada passada, e vocês sabem que neste ano a Liga Futsal vai ter rebaixamento, né? E vai considerar, uma coisa que eu não concordo muito, né? Eu acho que só deveria considerar os resultados deste ano, mas, como foi acordado entre as equipes, essa questão do rebaixamento vai considerar também os pontos da temporada passada, da primeira fase da temporada passada. O São Lourenço pontuou mal na temporada passada, neste ano aí, pelo menos, já consegue aí uma arrancada bem melhor do que foi a de 2023. E o Blumenau, né? O Blumenau, que foi uma das equipes que pontuaram mal, né? Na temporada passada, já larga aí com 2 derrotas, está zerado. Então, a situação aí do time aí começa a se complicar. Aí na sexta-feira, né? Esse jogo foi na sexta-feira, feriado, né? Aliás, o jogo do São José e Minas na sexta-feira, São Lourenço e Blumenau na sexta. E também tivemos na sexta-feira um Arama e Praia Clube, um jogo bem legal, um jogo bastante movimentado, 2-2. O Praia Clube aí mostrando que é uma das equipes aí que vai brigar por classificação, vai brigar por coisas maiores nessa temporada. E o Arama também mostrando aí que tem um bom time. E o jogo terminou, então, 2-2. Tem o relato certinho aqui no site Super Futsal, né? É um jogo aí que foi interessante do começo ao fim, né? Bom, outro 2-2 foi no sábado, entre a CBF e Tubarão. Esse jogo aí foi o que foi mostrado pela Cazé TV, mas a transmissão, o narrador, enfim, é tudo que vocês já estão acostumados a ver na LNF TV. E o Tubarão mostrou que é o time que o jogo só acaba quando termina, né? Vocês se lembram que na estreia o Tubarão ele venceu, não, ele empatou com o Cascavel com um gol faltando 3 segundos, né, para acabar o jogo. E contra a CBF não foi diferente. O time saiu na frente, abriu o placar. A CBF depois virou o jogo. E aí, faltando 1 minuto e pouquinho ali para acabar a partida, teve uma falta. O técnico Brunão chamou a equipe, armou toda uma jogada ensaiada e essa jogada deu certo. E o Tubarão conseguiu ali nos segundos finais arrancar um empate contra a CBF, né? A CBF vai a 4 pontos, o Tubarão com 2 empates vai a 2 pontos, mas segue invicto. Também no sábado, às 19 horas, aí tivemos aí a vitória do Cascavel, né? O Cascavel que citei há pouco, em cima do Sport Futuro, pelo placar de 2-1. O Sport Futuro que vinha de um empate com o São José em 3-3 em casa, agora é derrotado aí pelo Cascavel pelo placar de 2-1. O Cascavel, então, aí conquistando a sua primeira vitória. O Joaçaba venceu, né? O Joaçaba que havia perdido para o Marreco por 5-0, né? Daí por isso que eu falo para vocês que a gente tem que assistir todos os jogos para entender o que foi a partida e não se basear apenas no que é o placar. A derrota do Joaçaba para o Marreco foi um 5-0 e à primeira vista dá a impressão que o Joaçaba foi dominado e o Marreco atropelou. E vendo a partida você vê que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, né? Em que depois o Marreco acabou ali fazendo 2 gols ou por falha do Joaçaba ou em jogada de bola parada. E aí, no segundo tempo, né, as circunstâncias da partida, goleiro linha e tal, fizeram com que aquele placar fosse elástico. E o Joaçaba se recuperou aí neste sábado, né? Venceu a equipe da Soeva pelo placar de 4-2. A Soeva que também não começa bem, começa aí com 2 derrotas, né? E tudo bem, foram 2 jogos fora de casa, né? Mas já não começa bem, a exemplo do Corinthians, né? E o Joaçaba acaba aí se recuperando. Aí na segunda-feira, né, no domingo não tivemos aí jogo por causa da Páscoa, né? Foi até interessante, porque deu para a gente tirar uma folguinha. Mas daí na segunda-feira nós tivemos aí Foz, Cataratas e Jaraguá. Para mim, dos que eu vi até aqui, o pior jogo, sabe? Foi um jogo assim muito pegado, poucas jogadas, pouca inspiração das equipes. E aí, nos momentos de lampejo, né, nos momentos em que o Jaraguá trabalhou mais a bola, ele conseguiu ali marcar 2 gols no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, marcou o terceiro ali numa. Logo quando o Foz Cataratas voltou, né, tentando alguma coisa, o Jaraguá, logo no começo do segundo tempo, marcou o terceiro gol, e aí matou o jogo. Aí
o jogo ficou naquela ritmo morno, né? Até o segundo final, né? Então, para mim ali, apesar dessa vitória boa, importante do Jaraguá, o Jaraguá que havia perdido na estreia por 3-0, foi para mim ali o jogo mais desinteressante, né? Vamos dizer assim, sem emoções dessa Liga Futsal, contando as 2 rodadas dos jogos que eu vi, né? Ainda faltou assistir alguns, mas pelo menos os que eu vi, esse jogo do Foz e Jaraguá foi aí bastante. Foi morno, né? Foi bastante chatinho. Aí na terça-feira tivemos aí o complemento da rodada, né? O Campo Mourão venceu o Santo André por 4-1, foi um dos jogos que eu ainda não vi dessa segunda rodada. Mas o Campo Mourão aí consegue mais uma vitória importante, né? O Campo Mourão que havia vencido o Corinthians na estreia por 5-4, num dos melhores jogos da Liga Futsal, né? Se não for o melhor. Ou dessa vez o Campo Mourão faz 4-1 no Santo André. Situação também complicada do Santo André, que já tinha perdido o primeiro jogo. Acho que foi por Foz Cataratas, né? Foi por Moarama. Foi por Foz Cataratas, né? Perdeu por 4-2 e agora perde aí por 4-1. Aí na terça-feira também tivemos a derrota do Taubaté para o Joinville. O Joinville, um dos líderes aí do campeonato, né? No critério de desempate ao segundo colocado. E o Taubaté perdendo mais uma, né? O Taubaté, assim como o Blumenau, é uma das equipes ali que pontuou pouco na temporada passada e já larga aí com 2 derrotas. E o Joinville resolveu a vida dele no primeiro tempo, né? Aliás, foi um golaço, o segundo gol da equipe do Joinville, né? Deixa eu só pegar aqui quem foi que fez o gol aqui, que até escreveu o texto ontem, mas foi um golaço ali marcado pelo Igor, né? Foi um toque do Hernani, eu estou olhando aqui o texto do Super Futsal, foi um toque do Hernani pro Igor ali dar um tapinha ali de lado, ali uma cavadinha, foi um lance assim espetacular para fazer o segundo gol e fechar a conta, né? Então o Joinville aí que vem embalado aí pelo título da Supercopa Gramado, venceu bem na estreia, venceu o Brasília e agora vence aí o Taubaté, né? Foram 2 vitórias fora de casa contra 2 times aí ameaçados de rebaixamento. Falando no Brasília, o Brasília fechou a rodada enfrentando o Magnus na Arena Sorocaba. O Magnus que havia perdido lá na estreia para o São Lourenço. O Magnus faz 5-0, 3 gols do Charuto, nome do jogo. Mas o Magnus aí, sem exagero, poderia ter sido 8, 9, porque o goleiro o Kelvin pegou muito, né? O goleiro da equipe do Brasília, né? Então, e o Magnus aí perdendo muitos gols também, né? Foi um jogo aí que o placar poderia ter sido mais elástico. Aliás, eu falei Kelvin, o goleiro do Brasília é o Cauã, tá? Eu acabei confundindo aqui. O goleiro do Brasília é o Cauã. O Magnus, então, vence por 5-0, se recupera, né? Foi um jogo da Arena Sorocaba, enquanto que o Brasília aí, como disse, é um jogador do Brasília, não peguei quem deu a entrevista após o jogo, e aí ia ter 13 horas de viagem aí para repensar, porque realmente esse início do Brasília é muito ruim. Mas o Brasília tem alguns destaques interessantes, ele tem alguns nomes interessantes, né? Tem o Lucas Doido, né? Que tentou aí fazer uma boa partida, o próprio goleiro Cauã, que é um bom nome, e também o Romarinho, né? Se bem que nesse jogo contra o Magno, o Romarinho foi mais apagado, eu achei ele mais atuante, assim, mais participativo, inclusive tendo feito gols na partida contra o Joinville. Então, esses aqui foram os jogos da segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Agora eu vou passar para vocês a classificação, como é que está a classificação aí da competição. Voltando aqui, então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a tela aqui, para vocês verem. Aí, tá melhor. Não, ficou feio. Agora sim, tá melhor. Deixa eu tirar a minha imagem aqui. Pronto. Bom, classificação tá assim. Pato Futsal, 6 pontos e 6 gols de saldo. Joinville, 6 pontos, 5 gols de saldo. O Campo Mourão, 6 pontos, 4 gols de saldo. E o São Lourenço, 6 pontos, 2 gols de saldo. A CBF, aí depois vem uma galera com 4 pontos, tá? A CBF, Praia Clube, São José, Umuarama e Cascavel. Todo mundo aí com 4 pontos. Aí na 10ª colocação aparece o Magnus, com 3 pontos. O Minas é o 11º com 3. O Marreco tem 3. O Jaraguá tem 3. O Foz Cataratas tem 3. E o Atlântico, 15º, 3. E o Joaçaba fechando aí a zona de classificação também com 3 pontos. Né? Vocês podem ver que na segunda, que ainda está tudo muito embolado, né? Aí a 17ª colocação é do Tubarão, aparece sozinho lá, não divide a posição com ninguém, foram 2 empates e 2 jogos. O Sport Futuro é o 18º, também sozinho ali na 18ª colocação.
E depois, a partir do Corinthians, aparece a galera aí com 0% de aproveitamento. 100 pontos em 2 jogos, né? Corinthians, Taubaté, Açoeva, Santo André, Blumenau e Brasília. Dessa galera aqui, ó, tem que se destacar o Taubaté, o Blumenau e o Brasília. E o Sport Futuro também, né? Que tá com ponto. São equipes aí que pontuaram mal na temporada passada e sofrem aí o risco de rebaixamento, né? Se a temporada acabasse agora, o Brasília e o Blumenau aqui já de cabeça e o Taubaté já estariam aí rebaixados para Liga de Acesso, né? Como é que vai ser chamada ali? A Liga de Acesso, que aí vai ser uma Série B aí da Liga Nacional de Futsal. Bom, agora eu vou pegar aqui, voltando aqui à tabela, os jogos da terceira rodada, tá? Opa, até acabou voltando aqui. Vamos pegar aqui os jogos da terceira rodada. Aliás, não é essa tela, é essa aqui. Vamos pegar aqui os jogos da terceira rodada, então. Enquanto a tela abre aqui, né? Aproveita aí para se inscreverem no canal e para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Bom, terceira rodada. A terceira rodada vai começar já nesta sexta-feira com 3 jogos. Primeiro jogo às 19 horas, duelo já na parte de baixo ali da... Aliás, não é o duelo da parte de baixo, né? Me enganei. Mas é um duelo aí bem interessante. Tubarão e São Lourenço, duelo catarinense. Esse jogo vai ser lá no ginásio Esterner Sorato. Isso que dá a trabalhar muito com futebol, né? Você vai falar ginásio, acaba falando estádio. Então, Tubarão e São Lourenço abrindo a rodada às 19 horas, né? O Tubarão com 2 empates em 2 jogos e o São Lourenço 2 vitórias em 2 jogos, né? Duelo de invictos aí. Será o primeiro jogo do São Lourenço fora de casa, né? As 2 primeiras partidas do São Lourenço foram em casa. Agora o time aí vai testar o seu poder de ataque fora de casa. Às 20 horas tem Blumenau e Magnus, né? O Blumenau aí tentando seus primeiros pontos e o Magnus tentando aí confirmar aí a sua recuperação, né? O jogo vai ser lá no ginásio do SESI às 8 da noite. E também às 8 horas, outro time aí que busca somar os primeiros pontos é o Corinthians, que vai encarar o Joaçaba lá no Parque São Jorge, né? Mais precisamente no ginásio poliesportivo Vlamir Marques, em São Paulo. Esse jogo vai ter transmissão da Cazé TV, tá? Então, Corinthians e Joaçaba, transmissão da Cazé TV. Aí, ali por volta das 22 horas de sexta-feira, a gente vai fazer a live aqui no canal, tá? Para discutir aí o que foram esses 3 jogos, né? Eu vou estar acompanhando um deles. Eu acho que nessa sexta eu vou conseguir ter a participação do Gustavo Barba, que com certeza vai ver o jogo do Corinthians. E aí a gente vai trazer aí informações aí sobre esses jogos de sexta-feira. No sábado, a rodada segue à tarde, com o Minas recebendo o Cascavel lá em Belo Horizonte, outro jogo da Cazé TV. O Minas aí buscando a recuperação, né? Depois de ter perdido para o São José, e o Cascavel defendendo a sua invencibilidade. 17 horas, o Joinville pega um Arama. O Joinville aí um dos líderes, né? Fazendo seu primeiro jogo no Carl Hansen na temporada, né? Primeiro jogo oficial do Joinville em seu ginásio, né? Depois ali do título da Supercopa Gramado e depois de ter começado muito bem nas suas primeiras rodadas, finalmente o Joinville vai jogar em casa. Às 18 horas de sábado, o Jaraguá encara o Campo Mourão, um jogo bem interessante, né? O Jaraguá também aí fazendo seu primeiro jogo em casa na Liga Futsal, né? O Jaraguá que foi aí sede da Supercopa do Brasil, acabou não indo para a final, né? Acabou caindo nas semifinais. O Jaraguá, então, estreando em casa na Liga Futsal contra o Campo Mourão, que é um dos líderes. No sábado, ainda, às 19 horas, é um jogo em cada horário, hein? No sábado, ainda às 19 horas, o Marreco pega o São José lá em Francisco Beltrão, Marreco aí tentando se recuperar da derrota para o Atlântico, e o São José defendendo aí sua invencibilidade. E fechando aí os jogos de sábado, nós vamos ter às 20 horas Praia Clube e Foz Cataratas, né? Esse jogo vai acontecer lá no ginásio G3 em Uberlândia, Minas Gerais. O Praia Clube aí, para mim, é dos times aí que melhor se reforçaram, né? Nessa Liga Futsal, jogando contra o Foz Cataratas. Aí no domingão não tem jogo, né? Não é Páscoa, mas também não vai ter jogo. E aí nós voltamos aí na segunda-feira, né? Na segunda-feira aí com 2 jogos. Às 19 horas, o Santo André recebe o Pato, né? O Santo André tentando os primeiros pontos e o Pato defendendo a liderança. Esse jogo vai ser lá no ginásio Noemi Assunção, em Santo André. 19 horas. E aí, às 20 horas, o Sport Futuro recebe a CBF lá em Toledo. Esse jogo vai ter transmissão do Sport TV também, além da LNF TV.
Acabando esse jogo, a gente entra ao vivo aqui no canal para discutir aí o que foi esses jogos aí da segunda-feira. E aí, na terça-feira, fechando a rodada, outros 2 jogos. Às 19h30, o Brasília pega o Taubaté. Esse sim, aquele jogo que eu falei, duelo entre equipes da parte de baixo da tabela, de times que precisam pontuar. Esse jogo vai ser lá no ginásio Sesc Ceilândia. Aliás, o Taubaté é a única equipe que ainda não marcou gols, tá? Passou batida essa informação na hora de passar a classificação. O Taubaté toma poucos gols, né? É muito também em função aí do goleiro Matheus, que fez uma partidaça contra o Joinville, mas o Taubaté ainda não marcou gols. E o Brasília aí, que foi um dos times que mais levou gols aí nessas 2 primeiras rodadas. Então, o Brasília sofreu 10 gols. E para fechar a rodada, né, fechando a terceira rodada, nós temos a Soeva e Atlântico, o primeiro duelo gaúcho dessa Liga Nacional de Futsal. A Soeva aí buscando aí seus primeiros pontos e o Atlântico tentando ali se manter entre os líderes. O jogo vai ser lá às 20 horas no Parque do Chimarrão, lá em Venâncio Soares. E aí, né, depois dessa terceira rodada, vai ter um hiato de 10 dias, ali 9, 10 dias da Liga Futsal. Por quê? Porque vão acontecer aí jogos amistosos da seleção brasileira, tá? A seleção brasileira vai fazer aí na próxima semana algumas partidas amistosas, então não vai ter Liga Futsal. Porém, as equipes vão estar em campo não, em quadra, pelos seus campeonatos estaduais e também pela Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, que inclusive começa nesta sexta-feira já com alguns jogos. Aqui no site Super Futsal você encontra aí todos os jogos da primeira fase, os jogos de ida, né? Com datas e horários. Então, as equipes vão fazer uma pausa na Liga Futsal, mas as equipes que estão na Copa do Brasil, né? Não são todas da Liga Futsal que vão jogar a Copa do Brasil, mas as equipes envolvidas na Copa do Brasil vão aproveitar essa paradinha da Liga Futsal para jogar a Copa do Brasil. Então, se vocês quiserem saber os jogos aí, depois vai ter vídeo também para falar desses jogos da Copa do Brasil. Mas vocês dão uma olhadinha aqui no site Super Futsal, que lá vocês encontram, né? E aí a Liga Futsal volta já no dia 18, quinta-feira, com os jogos já da quarta rodada, né? Inclusive, nessa quarta rodada vai ter jogo no domingo, né? Teremos aí 2 jogos no domingo, inclusive Atlântico e Corinthians, reedição da final de 2022. Bom, agora eu vou trazer para vocês aqui alguns números aí bem interessantes, disponibilizados aí pela LNF lá em seu site oficial, né? Bom, por enquanto foram disputados 24 de um total de 305 jogos, foram marcados 126 gols em 24 partidas. Isso aqui dá uma média aí de 5,3 gols por jogo. Vou colocar aqui na tela aqui que fica melhor para vocês, para ilustrar melhor. Então tá aí, 5,3 gols por jogo. Artilheiros, né? A artilharia ali tá bem equilibrado, né? Nós temos aí o Neguinho com 3 gols, né? Aliás, esse é o nome que o jogador faz questão de usar na camisa, então não vem aí com esses papos chato. O Bob também tem 3 gols. Aliás, o Bob devia ter 5 gols, tá? Porque 2 gols que ele fez valem por 2, né? Porque foram 2 golaços do Bob. Eu vou até tentar fazer um recorte aí desses gols do Bob para colocar aqui no canal em formato de shorts. O Thales também tem 3 gols, o Charuto tem 3 gols, todo mundo em 2 partidas. E o Sodré, né? Tem o Sodré também, da equipe do São Lourenço, que não está aparecendo aqui, né? Só aparecem os 4 primeiros colocados, mas o Sodré também tem 3 gols. Goleiros artilheiros, né? Por enquanto, só o Ali Falcone marcou gol, né? Do Atlântico, marcou um gol lá foi o último gol, inclusive, da vitória sobre o Marreco. O Leandro Lino é o jogador que mais chuta no gol, tem 10 chutes a gol. Em segundo, Charuto, com 9 chutes. O aliás, o Thales, do Campo Mourão, é o que tem mais chutes para fora, né? Chutou aí 16 vezes para fora. Assistências, o Canavarro, do Corinthians, né? Tem 3 assistências, ele deu, inclusive, acho que foram 2 contra o Pato Futsal. O líder no desarmes é o Lucas Martins, do Corinthians, junto com o Marinho, que também tem 35 desarmes. E o Cauã, né? O Cauã aqui que eu destaquei, goleiro do Brasília, né? Foi uma partidaça contra o Magnus, apesar da derrota por 5-0, mas eu tinha destacado aqui no começo que o Cauã fez uma grande partida e ele é o líder de defesas, né? Ele praticou aí 41 defesas. Melhor ataque do Pato Futsal com 10 gols marcados, melhor defesa o do Joinville, 2 gols sofridos.
Aí tem melhor mandante, melhor visitante, mas daí aqui tá tudo muito embolado. Chutes a gol. O Cascavel é o time que mais chuta a gol, com 40 chutes, junto com Joaçaba, Foz Cataratas e Magnus. O Campo Mourão foi o time que mais chutou para fora, chutou 68 vezes. E o Tubarão que tem uma boa defesa, inclusive, né? O Tubarão sofreu 4 gols aí em 2 jogos. O Tubarão é o time que mais desarma. Fez aí 181 desarmes em 2 partidas, né? Então, esses aqui são os principais números, né? Dessas 2 primeiras rodadas aí da Liga Nacional de Futsal. Então, gente, isso aqui foi um resumão, né? Um resumo aí dessa segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Como a primeira semana foi muito corrido, não deu para gravar vídeo, mas a ideia é fazer toda semana ali um vídeo, né? Resumindo aí, trazendo algumas informações, alguns comentários a respeito aí do que foi cada rodada da Liga Nacional de Futsal. Então, se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, eu convido a vocês a se inscreverem, né? E ativar o sininho para você ser avisado sempre que uma live for ao ar. E aí vocês também podem participar da live e enriquecer o debate. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!